que encontrar no vídeo de hoje? A gente vai falar sobre a estrutura do estudo, depois a gente vai passar para as técnicas desse estudo mais técnico, né, desse estudo mais prático, depois a estratégia para alguns tipos de conteúdo, algumas estratégias práticas também, um pouquinho sobre resolução de problemas e depois a preparação para provas e construção de problem sets, né, de um conjunto de problemas que vão te ajudar a estudar. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, eu espero que vocês gostem do vídeo. Não se esqueçam, por favor, de se inscrever no canal, de comentar, dizer o que vocês estão achando desses vídeos, que ajuda muito a continuar por aqui e a desenvolver um trabalho cada vez melhor para vocês, tá bom? Então, vamos começar aqui falando então sobre a estrutura do estudo. Primeiro, a gente tem que ter muito claro, isso vale para tudo, mas principalmente no estudo técnico, quais são os nossos objetivos. Perguntar, né, o que eu quero alcançar com esse estudo? Por exemplo, se você está estudando matemática, você quer entender e aplicar conceitos de cálculo diferencial, não sei. Se é computação, talvez você queira ser proficiente em uma nova linguagem, né? Então, é muito claro que você precisa definir metas. O que você está buscando com aquele estudo? Se você tiver uma meta clara, te ajuda a manter o foco e buscar concluir. Se a gente faz um objetivo muito aberto, pode acontecer que na hora do estudo você fique muito perdido. Uma pessoa que quer fazer uma transição de área, por exemplo, e quer começar a aprender a programar. Ela vira e fala, meu objetivo é aprender a programar. É um objetivo muito aberto, não é uma meta clara. Você não tem claro o caminho que você precisa fazer. Você teria que passar por muitos conhecimentos antes de chegar e depois definir uma linguagem, definir um curso específico, ver, eu já tenho a base matemática, a lógica, então é importante que independente do conteúdo que você for estudar ali, você tenha uma meta muito clara. E depois, com essa meta clara, você tem um plano de estudo. Isso vale para todas as matérias também, né? De qualquer área, você precisa ter um plano de estudo detalhado. Então, não fazer algo genérico, mas pensar, primeiro eu vou estudar A, depois B, depois C. E, se possível, criar um cronograma. Isso vale para quem tá querendo estudar de uma forma mais autodidata, né? Quem não tem um curso para seguir, um cronograma já entregue, né? Quando a gente faz uma faculdade, a gente já tem um cronograma pré-definido ali pelo professor, pela matéria e tudo. Mas se você está buscando um estudo autodidata, é muito importante que você defina datas, que você defina um cronograma, que no mês tal eu vou estudar tal coisa, até o final do dia tal eu quero ter concluído X aulas sobre esse tema, eu quero saber resolver problemas desse estilo. Então, ter metas claras, com datas definidas e um cronograma. Essa é a primeira parte para você conseguir estudar conteúdos técnicos, tá bom? Isso aqui é um pouco mais genérico, mas me ajuda muito na prática, então acho que eu gostaria de compartilhar isso com vocês já devem ter ouvido falar sobre isso antes, mas não custa reforçar, não é mesmo? Então, um pouco sobre técnicas de estudo eficazes que eu acho que funcionam especialmente para conteúdos técnicos. Primeiro, o método Pomodoro. Você sabe que o método Pomodoro, com certeza você já ouviu falar. Então, por exemplo, né, estudar por 25 minutos, uma pausa de 5 minutos. Depois de um ciclo de 25 minutos, você faz uma pausa um pouquinho mais longa. Especialmente para conteúdos técnicos, eu gosto de fazer isso. Isso não vale para todas as matérias, não. Tem matérias que eu consigo, né, principalmente quando envolve mais leitura e tudo, para mim é melhor sentar e estudar direto, né, mergulhar, porque às vezes quando bate os 25 minutos é quando eu tô mais ativa naquele estudo. Já para conteúdos técnicos, exercícios matemáticos, resolução de problemas, quando dá 25 minutos, a cabeça já está bem cansada. Muitas vezes, principalmente se eu travar em algum problema, pode acontecer de eu não conseguir sair dali, ficar 50 minutos batendo na cabeça sem conseguir sair daquele problema. E às vezes parar 5 minutos é a solução. Então, para estudos técnicos, eu gosto de parar um pouquinho entre uma atividade e outra. Às vezes eu não faço muito cronometrado, né? Eu deixo fluir, vejo que não está desenvolvendo, paro os 5 minutos, mas também sem parar o tempo inteiro, né? Depois, a prática deliberada, né? Eu vou falar sobre isso aqui, mas conteúdo técnico a gente aprende na prática, pegando para fazer. Temos que tomar muito cuidado de não ficar preso só em aulas, né? Então, não se prender só em aulas dos cursos e tudo, mas puxar exercícios e trabalhos práticos. E, além disso, né, ter muito cuidado também para não puxar exercícios e ficar olhando só para as respostas. Eu vou falar mais disso, mas nós temos que tomar cuidado, porque é muito natural que a gente ache que a gente está fazendo exercício, mas a gente está buscando a resposta pronta o tempo inteiro, a gente acaba desistindo depois de 10, 15 minutos de tentativa, e às vezes com 25 a gente teria chegado na resposta. A gente precisa de um pouco mais de paciência. E buscar realmente fazer antes de buscar a resposta. Então a prática é realmente o sucesso para quem busca conteúdos técnicos. Você vai precisar da teoria? Você vai precisar de um curso, de um livro? Vai. Mas isso é a menor das partes, né? O maior tempo dedicado tem que ser aprendi a teoria, como é que eu aplico, como é que eu faço.
utilizar conteúdos diversos, né? Recursos diversos. Dá pra gente aprender muita coisa na internet, enriquecer o nosso aprendizado. Se você está fazendo um curso, né, seja na internet, seja um curso, uma graduação, uma pós-graduação, é importante que você vá além. Muitas vezes esses cursos acabam tendo, por limitação de tempo, eles te dão apenas algumas sementinhas. Você tem que pegar aquelas sementes que você acha que para você interessa mais, que talvez seja mais útil no mercado para você e desenvolver. Então, vou dar um exemplo de computação. Cheguei na faculdade, falaram sobre uma ferramenta, Docker, por exemplo. Falaram sobre uma ferramenta de computação. E não falaram mais nada, né? Não teve uma aplicação, assim, foi citado. Eu sabia que isso era uma coisa importante para o mercado de trabalho. Então a gente vai por fora buscar esse conteúdo. Isso vale para matemática, para engenharia, para qualquer área que você estiver estudando, vale a pena você ver. Isso aqui é importante, isso aqui interessa mais, então eu vou aprofundar. Vou buscar alguma coisa extra, vou buscar cursos, seja no Coursera, seja em plataformas online. Udemy tem muita coisa de computação também, e o próprio YouTube. Eu vou falar um pouquinho agora sobre estratégias para alguns conteúdos específicos. Então, primeiro a matemática. Todos os cursos técnicos acabam passando, nem que seja pelo ciclo básico da matemática. A matemática é muito importante mesmo. Para estudar matemática, né, começar com uma compreensão sólida dos conceitos fundamentais. Acontece com muita gente de se dar muito mal na matemática, principalmente na graduação ou em outros cursos, porque não tem a base. Então chega para uma matemática mais complexa sem ter a base anterior, sem ter aquilo que era o mais importante, aquilo que a gente aprende na escola, aquilo que a gente aprende no ensino médio. Ter a humildade de reconhecer, caramba, eu não sei fazer esse tipo de coisa. Eu não sei como resolver esse tipo de equação. Então, talvez a gente tenha que dar um passo para trás, aprender primeiro o conceito fundamental antes de aplicar uma matemática mais complexa. Resolver uma variedade de problemas, saber praticar, desenvolver as habilidades e não se esquecer de revisar o que você já aprendeu constantemente. Matemática é assim. Então, hoje eu já estudo bem menos matemática, eu estudava muito mais quando estava na graduação. E eu já vejo que a gente perde quando a gente se distancia da matéria, né? Então, precisa estar em constante prática. Depois, um pouquinho sobre computação, eu vi que algumas pessoas me perguntaram, eu acho que vale a pena, ainda mais que é uma área cada vez mais crescente, eu acho que tem pessoas por aqui que se interessam por isso também. Na computação, a gente precisa estudar tanto a teoria quanto a prática. A gente precisa estudar a teoria de um algoritmo de dados, mas a gente precisa também saber como desenvolver esse algoritmo. E hoje a gente tem muita tentação, tem muita coisa pronta na internet. A gente tem a inteligência artificial que ela resolve tudo pra gente, resolve tudo, né? Você chega lá e pergunta, você pode fazer um programa que faz tal coisa? Ele faz. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não pode deixar com que a gente entregue os pontos assim e deixar de resolver problemas porque a gente tem alguém que resolva para nós. E a gente não aprende nada assim. E vou falar mais, no mercado de trabalho, um assistente, né, como a inteligência artificial, pode ajudar muito. Não é que a gente não vai ter contato com ele, inclusive, pode ajudar a tirar dúvidas e tudo. Mas a essência, o mais difícil na aplicação da computação, o mais difícil no mercado de trabalho, um chat GPT não resolve. Uma inteligência artificial não resolve. É a nossa cabeça que tem que pensar ali, definir uma estrutura, muitas vezes precisa de um pensamento humano que compreende o contexto, que compreende a demanda. Então isso é muito importante, não se limitar a isso. Para estudo de outros conteúdos técnicos, por exemplo, física, né? Na escola eu tive uma ótima experiência com física, no sentido de que meu professor ele era muito, ele trazia muitas experiências, literalmente, né? Ele não dava uma fórmula, ele falava, deduz a fórmula. E eu achei que isso foi muito útil para mim no futuro com o pensamento analítico. Então, para quem tem áreas mais como química, física, buscar visualizar o que está estudando. Ter essa visão é muito importante. Então, vamos passar agora para a resolução de problemas. O estudo técnico depende de resolver problemas com frequência. Então, resolver problemas no dia a dia. Problemas difíceis, muitas vezes, não seguem seu cronograma. Eu viro falar, eu vou reservar 1 hora do meu dia para resolver problemas de algoritmo. O que vai acontecer? Muitas vezes não tem garantia de que naquela 1 hora do meu cronograma eu vou conseguir resolver. Isso acontece muitas vezes, principalmente quando eu estudava para entrevistas técnicas, entrevistas de código ao vivo. Então, não há garantias de que a gente vai encontrar soluções nesse tempo. Portanto, nós precisamos ter uma visão criativa dos problemas que se expande ao longo do dia. Não adianta a gente sentar e ficar olhando para o papel em branco. A solução pode não vir imediatamente. Então, é muito importante que você tenha essa cabeça de resolução de problemas.
Quantas vezes, né, a gente vai tomar um banho, a gente vai, sei lá, sair para tomar um sol, a gente para tomar um café e a resposta vem. Então, por isso a gente tem que estar atento. A dispersão é um grande problema. Por isso que eu sempre falo, né? Antes de chegar no ponto das técnicas de estudo, a gente tem que passar pela concentração, vencendo a dispersão, desenvolver, né, uma boa atenção, fugir da preguiça, porque tudo isso atrapalha no momento de resolver problemas. Por exemplo, se uma pessoa ela é focada, aquele problema vai ficar na cabeça dela até que ela resolva, seja em outro momento. E a gente ganha tempo com isso. Isso é muito incrível, assim, que a gente pode começar a resolver problemas no dia a dia, então tá sempre com um problema ali em mente, seja do nosso trabalho profissional, seja do nosso estudo. Depois, trabalhar em um grupo. O trabalho, ele pode ajudar a superar esses bloqueios mentais. É muito importante que no estudo técnico a gente também tenha essa humildade que a gente não consegue fazer tudo sozinho. Então a gente tem que colocar um limite na nossa capacidade de resolver problemas. Se chega um ponto ali que você já dedicou tempo demais, mais do que deveria, para tentar resolver um problema, depois de tentar verdadeiramente fazer por conta própria, reunir com outras pessoas, tirar dúvidas, né? Seja com o professor X, seja com um colega, tentar trocar ideia, ver que ponto, né? Se o seu colega resolveu, né? Que ponto você perdeu que você não conseguiu resolver? Daí você descobre, às vezes, um buraco na teoria, que você deveria saber, isso aqui da teoria eu não sabia para poder aplicar. Complementar ao primeiro ponto que eu falei, resolver problemas em movimento é fundamental. É fundamental que a gente saiba resolver os problemas no dia a dia e resolver em qualquer momento, né? Uma técnica inteligente, tentar resolver primeiro, reservar um tempo para se familiarizar com o problema. Realmente, você vai precisar sentar e estudar sobre aquele problema, mas às vezes você não vai conseguir resolver naquele momento. Depois, você vai tentar resolver o problema da maneira mais óbvia possível, que às vezes a gente pula o óbvio e fala, não, isso é óbvio. Não, a gente vai tentar o caminho óbvio primeiro e ver por que o caminho óbvio não funciona. E daí a gente vai se guiando. Vamos tentar com o óbvio? Isso funciona muito na computação. Vamos tentar, como é que eu posso resolver esse problema? Eu só quero resolver. Eu não quero o com maior performance possível, a ideia é mais genial, eu só quero resolver. Então, quando a gente resolve primeiro numa complexidade super alta, assim, um negócio que gasta muito tempo, uma resolução até burra. É uma solução, uma dumb solution, assim. Você quer resolver aquele negócio de qualquer jeito. Depois que você resolveu, você já vai ter entendido um pouco mais do problema. Você fala, que algoritmo eu posso usar para melhorar isso? Que capacidade matemática eu posso usar para melhorar isso? Então, começar por esses passos. E depois, se você não conseguir sentar e fazer, aproveitar o que eu falava durante caminhadas, durante o dia, ficar pensando, nossa, se eu resolvi daquele jeito, será que é possível fazer de outra forma e tudo? Depois, formalizar as soluções. Uma dica para economizar tempo é registrar as soluções formalmente, na primeira vez que você vai escrever. Porque muitos estudantes acabam anotando de forma muito informal e depois acaba voltando para formatar aquela resposta, perde um tempo para voltar e escrever melhor uma resposta, uma anotação e tudo, e às vezes nem eles se entendem. Isso quantas vezes? Eu vou resolver um problema de computação, eu rascunho a minha ideia, depois eu esqueci qual era a minha ideia, eu não entendo o que eu anotei, então fica esse caos. Então é muito importante que a gente escreva a primeira ideia e a resposta de forma cuidadosa e limpa. E isso economiza tempo, porque você não vai precisar revisar, voltar nessa questão mais tarde. Você já vai ter ali a resposta clara, do jeito que você precisa usar. Depois, aproveitar os horários de atendimento, né? Os cursos técnicos geralmente oferecem pessoas que podem te ajudar. E não ter medo de pedir ajuda, não querer resolver tudo sozinho, né? Buscar esse auxílio é extremamente importante para a gente se desbloquear. O grande problema do estudo técnico é a gente ficar bloqueado. É a gente virar, vou aprender essa coisa nova. E daí você não consegue seguir em frente, daí quais são os problemas? Ou você desiste, acha que não tem capacidade de aprender, sendo que você só está com uma dificuldade. A gente tem que ter paciência, né? Estudar exige tempo. E às vezes a gente não vai aprender de um dia para o outro. E a gente tem essa clareza. Se eu não vou aprender de um dia para o outro, buscar ajuda. E com essa paciência, saber que quanto tempo eu vou precisar para aprender isso? Gente, não existe querer aprender um negócio em 2 semanas, 3 semanas. Às vezes a gente vai precisar de meses, de anos para aprender. E ter paciência e alegria de saber que, caramba, se isso aqui demanda tanto, eu posso ir aos poucos. Pelo menos um pouco todo dia, em vez de desistir. Então, isso já é uma motivação. A preparação para as provas deve ser sempre uma preparação contínua. Isso vale para quem está em curso, né, ou quer prestar alguma prova. Você nunca pode parar de estudar. A maioria dos estudantes com notas máximas, assim, na faculdade, não considera que estudar é uma grande questão. Porque eles já sabem que o grosso do trabalho foi feito ao longo do tempo. Então, não existe aquilo pré-prova, tem que sentar e estudar tudo. Não.
o estudo foi feito, assim, a passos naturais, foi até de um jeito mais tranquilo. Então, estudar não pode ser para nós uma grande questão, vou sentar e estudar. Não, o estudo tem que estar tão intrínseco na nossa rotina, tão enraizado no que a gente faz, que a preparação para a prova seja algo natural. Estudantes inteligentes, eles sabem, eles entendem que se você teve que parar para estudar muito, 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 alguma coisa deu errada. Né? Preparar para um teste não tem que ser algo doloroso, não tem que ser algo que exige tempo, um tempo exacerbado. Não, você já tem que ter aprendido antes. A hora do teste, vamos brincar, naquele dia antes da prova, tem que ser apenas uma revisão. Depois, para estudar, é muito importante a construção de conjuntos de problemas. Isso é uma dica, assim, incrível e que me ajuda muito, muito, muito quando eu vou estudar conteúdos técnicos. Construir um mega conjunto de problemas. Com curso técnico, né, a gente pode pegar os problemas exemplares, isso funciona muito para computação, mas matemática, todos esses cursos, você pega os problemas exemplares de um determinado curso, né, de uma determinada matéria que você está estudando. Quais são os problemas exemplares? Quais são os problemas que mostram, né, do que se trata aquela matéria? E aí você vai começar a usar esse set de problemas, esse conjunto de problemas, para cuidar e começar um arquivo, né, que cobre todo o material que você precisa estudar. E usando esse conjunto de problemas, você vai reunir tudo que você precisa e você pode simplesmente resolver esses problemas para cobrir a revisão de todo aquele material. Isso é muito, muito importante, porque você pode fazer, inclusive, ao longo do tempo. Como é que eu vou construir esse conjunto de problemas? Ao longo de cada aula. Às vezes você aprendeu uma determinada coisa, uma aula, um capítulo do livro. Quais são os problemas principais sobre aquele tema? Já reserva, já faz um arquivo com aqueles problemas. E sobre esse tema? E sobre esse outro tema? Daí você vai ter um conjunto de problemas que você pode revisitar, refazer, né? Você ir lá tentar fazer com uma revisão para os estudos. Estudar para testes, provas, entrevistas, tudo isso exige que você tenha esse conjunto de problemas pré-determinado, que você pode ir, fazer e refazer, e você vai estar cobrindo toda a matéria que você precisa estudar, além de estar treinando ali a sua cabeça, a sua lógica, de deixá-la aquecida para o momento que você vai precisar usar. Por fim, né, as ferramentas e técnicas de revisão são fundamentais para quem quer estudar conteúdos técnicos, passar por uma revisão regular, não deixar, né, que as matérias lá atrás fiquem muito abandonadas, porque muitas vezes nesse tipo de conteúdo uma coisa influencia a outra. A gente não pode estudar um capítulo, esquecer e estudar outro capítulo. É uma bola de neve. Se você não aprendeu o primeiro, você não entende o último. Então a revisão tem que estar frequente, né? A gente tem que aproveitar esse conjunto de problemas e ficar refazendo, né, os problemas lá do primeiro capítulo, lá da primeira aula, para poder manter a cabeça aquecida. Ensinar o que você aprendeu é uma excelente forma, né? Isso vale para tudo. Ensinar a falar, mostrar, ter um grupo de estudo em que você possa também orientar outras pessoas, às vezes buscar uma monitoria, tudo isso ajuda muito, muito, muito a você desenvolver aquilo que você aprendeu. No mercado de trabalho, isso continua sendo possível, né? Sempre tem pessoas novas entrando no time, ou você sabe alguma coisa que um outro colega não sabe, você pode ajudar ali, ou você pode estudar para ensinar, para aprender junto. Então, tudo isso vai ajudar no seu desenvolvimento intelectual e profissional. Uma conclusão, né, falou sobre definir objetivos claros, criar um plano de estudo, depois utilizar técnicas, né, como o Pomodoro, fazer a prática deliberada de continuar fazendo os exercícios, trabalhar em grupo, aproveitar tempo de deslocamento, tempo livre para resolver problemas, não apenas aquele momento que você senta para resolver, formalizar as soluções para não ter que ficar na dúvida depois, ter que refazer, escrever, revisar e principalmente também trocar ideias com colegas, né? Ensinar para eles o que você tá aprendendo e estudando. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal e assistam os outros vídeos também sobre estudos, que eu tenho certeza que vão ajudar vocês a desenvolver essa vida de estudos. Vou colocar um parênteses no final desse vídeo, né? Assim, eu sou formada em ciência da computação, acabei me dando super bem na faculdade, assim, e foi usando essas técnicas que eu falei aqui. Então, eu formei em um curso que de 5 anos eu formei em 4 anos e meio, e tenho certeza que vocês aplicando isso aqui, tendo constância nos estudos, mesmo depois que terminar uma graduação, isso é muito importante, o estudo é para a vida toda. Então, para quem quer desenvolver no mercado de trabalho, é importante continuar aplicando isso aqui. E eu garanto para vocês, vai trazer, né, a longo prazo, é importante que a gente tenha paciência e calma, mas a longo prazo o estudo traz para nós recompensas muito valiosas, desde de uma recompensa profissional, né, a gente desenvolver nossos talentos, até uma recompensa pessoal, de muita alegria, por simplesmente saber o assunto, conhecer aquele tema e saber como aplicar e saber poder ajudar outras pessoas e tudo isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.